Olá pessoal do canal Brasil Notícias, aqui, bom, vocês estão vendo, né? Hoje, 20 de julho de 2019, tá a presença do nosso querido presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, vocês viram ontem que o presidente fez uma fala, sorriu Guri Fagundes, tá? O presidente fez uma fala ontem que o Brasil não tinha fome no Brasil, né? E aí o que eu achei engraçado é o seguinte, é a controvérsia. De repente a mídia caiu de pau em cima do Bolsonaro, né? Dizendo que ele tava mentindo, que não sei o que no Brasil tinha fome. Aí eu fiquei encabulado, gente, porque Lula, segundo Lula, o pessoal diz que Lula e Dilma acabou com a pobreza no Brasil. Aí quando o Bolsonaro confirma isso, os caras dizem que não, é mentira, tem pobre no... Pô, gente, ou Lula acabou com o pobre ou não acabou. Vamos abater pra gente entender. Cara, até na hora deles contrariarem o presidente, precisam admitir que não fazem um bom governo. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações, vamos à matéria. Já já o presidente fala. Ah, e tem um vídeo aqui do próprio Lula admitindo que no Brasil, na época dele, tinha um monte de pobre. Desmascarando a hipocrisia da esquerda e da mídia sobre a questão da fome no Brasil. Já já o vídeo. Quando estava no poder, a esquerda se gabava em dizer que havia acabado com a fome no Brasil. Apresentava números que ninguém sabia de onde vinham para demonstrar que não existiam mais pessoas em situação de extrema pobreza no país. Aquela extrema pobreza a ponto de não se ter até o que comer. Tudo isso, a esquerda dizia que se devia ao exitoso programa Fome Zero, mais antigo, criado por Lula e Bolsa Família. Reportagens eram mostradas na televisão, especialmente na Rede Globo e Globo News, demonstrando a retirada de centenas de milhares e, por que não, milhões de pessoas da linha de pobreza. Aliás, essa expressão linha de pobreza era repetida aos quatro ventos pela mídia, quase como um mantra, quando replicavam nas reportagens os gráficos que mostravam a ascensão social dos brasileiros mais necessitados socialmente. Era, né? Linha da pobreza pra lá, linha da pobreza pra cá. Vamos pular propaganda. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Propaganda aqui, rapidão. Pronto. Pois bem, Jair Bolsonaro assume a presidência da República e não só extingue o programa Bolsa Família, como a esquerda dizia que ele faria, como amplia, pagando 13º às famílias cadastradas e atendidas pelo referido programa. E daí, ele, Jair Bolsonaro, fala em uma entrevista que no Brasil não existem pessoas em situação de extrema pobreza, que passem fome, que não consigam se alimentar, e é imediatamente bombardeado. É aqui que eu não entendo esse negócio. Pela esquerda e pela mídia mais estranha. Acho que é isso o nome aqui, não sei se está... A fala do presidente pode ter até sido infeliz e até cruel, concordo. Mas usar isso, usar ela descontextualizada é covardia. Na verdade, como ele explicou depois, o que ele estava querendo ressalvar era que o que não se pode mais tolerar no Brasil é aquela cultura de governantes que ficam falando mal do próprio país, com números e dados depreciativos, muitas vezes errados, e que só fazem manchar a imagem do Brasil no exterior, como Lula fazia em um vídeo mais do que conhecido. Passo, ó, tá o vídeo aqui, daqui a pouco a gente passa ele. Deixa eu pular aqui rapidinho, para nós ir para... Mas de nada adianta a explicação, pois palavras já ditas não podem ser desditas. E por isso que há que se tomar extremo cuidado ao se falar algo de improviso, especialmente por um presidente da República nesse ambiente midiático brasileiro. Contudo, a fala de Bolsonaro serve para escrachar a hipocrisia da esquerda e da extrema imprensa, que sempre tapou os olhos para os mais necessitados do país, para os que realmente passam fome, que vivem à margem da sociedade, que não têm dignidade, que não votam, que não integram estatísticas, mas que são brasileiros como nós e que devem primordialmente receber a proteção do Estado e de qualquer um de nós, na verdade, com nossos atos de solidariedade. A imprensa que agora torce o nariz de nojinho para a fala Bolsonaro
sobre a inexistência de pessoas famélicas no país é a mesma que passou anos dizendo que o governo do PT acabou com a fome. Ora, não tinha acabado? Então deviam concordar com o Bolsonaro. Acabou com a fome no Brasil. O fato é que mesmo quando não quer, mesmo sem querer, Bolsonaro consegue fazer cair o véu da hipocrisia que cobre a esquerda e os seus apoiadores mainstream. Portanto, lanço aqui a eles duas exortações, duas advertências para estimulá-los. Decida-se, esquerda. A situação de extrema pobreza foi ou não foi acabada pelo governo que esteve no poder nos últimos 16 anos? Aí tem Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, e uma barra aqui que é para dizer que foi 1,5, Temer e um pedaço. Decida-se, extrema imprensa / mídia mainstream. As reportagens maciças maciçamente divulgadas nos telejornais e escritas na mídia impressa, dando conta da erradicação da fome, ou, ao menos, da sua redução drástica com a retirada de milhões de pessoas da situação de extrema pobreza, eram falsas? Fica a pergunta. Gente, vamos ao vídeo, que eu sei que vocês querem ver o vídeo. Eu também quero mostrar o vídeo para vocês. Vamos lá? Vocês se lembram do vídeo do Lula falando para jornalistas de fora do Brasil, dizendo que aqui tínhamos 30 milhões de crianças nas ruas? Você lembra disso? Hoje eu fui entrevistado por essa mesma imprensa. O que eu disse? Que não temos essa quantidade de gente propalada por eles passando fome aqui. Caso eu tivesse falado que temos 50 milhões de pessoas passando fome, eu seria aplaudido por essa mesma imprensa estrangeira. Bem, ônus e bônus, tá? Nós continuaremos levando a verdade para todos no mundo. O Brasil não pode ser um país que é enxovalhado, criticado, caluniado pelos seus próprios chefes de Estado. Isso mudou. Assista o filme do Lula. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Estão vendo aí? Vocês acabaram de ver palavras do próprio Lula. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil. A gente falava. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não sabia, mas falava que tinha. Vocês estão vendo aí a verdadeira face do governo petista? Agora, vejam só que interessante. O governo petista viveu a vida em cima de números e mentiras. Como ele disse, se o cara citar, pedir a fonte, a gente não tem. A gente só fala. Aí o que acontece? O que eu achei bacana é porque assim, mesmo o Bolsonaro sem querer, ele acaba detonando os caras. É como eu disse pra vocês, se amanhã Bolsonaro resolver ser pilantra, o PT vira honesto. E ainda é capaz de devolver com juros e correção monetária tudo que roubou do povo, só pra contrariar o presidente Bolsonaro. Ele chega e fala, o que ele fala, gente, o que ele fala, se a esquerda fosse no mínimo inteligente, né, no mínimo inteligente, usaria a favor dela. Porque ele fala, no Brasil não tem mais, né, pessoas miseráveis, processo de miserabilidade, como extrema fome, extrema necessidade. Aí a esquerda, em vez de ficar calada para não, né, aí, porque o Bolsonaro tá mentindo, que conversa é essa? Quando eles fizeram isso, eles praticamente disseram, nós não resolvemos o problema da fome. E todas as propagandas que nós colocamos na televisão para dizer que a fome foi erradicada do Brasil, era mentira. Vocês veem que eles nas tentativas desesperadas de manchar a imagem do Bolsonaro, acabam manchando não só a própria imagem, como mostrando a verdadeira face deles. E uma coisa que o presidente fala, o nosso país vivia nas mãos de chefes de Estado que depreciavam o Brasil. Lula disse, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil. Falando mal de você que vota nele ainda. Falando mal de você que pega o seu dinheirinho todo mês e vai lá para dar uma verbinha lá para ajudar o Lula livre.
para você que ajuda na vaquinha. Por que que eles são os do quanto pior, melhor? Tá aí a fala do próprio Lula. Fala mal do Brasil da Ibope. É por isso que o PT jamais iria acabar com violência, jamais iria dar saúde e educação plena aos brasileiros, e jamais daria alguma coisa para tirar os brasileiros. Jamais. Por quê? Porque eu sempre falo para você, é o discurso é o discurso de vitimização da esquerda. Não existe outro discurso deles. Olha o discurso do presidente Bolsonaro. Estamos melhorando o emprego e está crescendo. Quase 1 milhão de empregos nesses primeiros 6 meses, com toda a dificuldade. Economizamos tanto, recuperamos tanto, ampliamos isso, ampliamos aquilo, melhoramos o serviço disso, Essas são as palavras do atual presidente. Comparadas com os antigos, o Brasil está ruim das pernas, o Brasil está ruim disso, tem 25 milhões de crianças pobres, o Lula falou isso num vídeo, pode colocar aí que você vai achar no YouTube. 25 milhões, inclusive alguém chegou, cutucou e falou, Lula, 25 milhões não dá não, cara, é muita gente na rua. Eu falei, tem 25 milhões de crianças na rua, crianças, alguém fala... Mas falar mal do Brasil para o povo da esquerda é um prazer inigualável. É isso que eu acho interessante. Eles assumem os erros deles, não porque querem, mas é porque eles tentam contrariar o presidente, que acabam revelando os problemas. Então vejam só, quem trabalha pelo povo, gente, até quando tentam manchar a imagem dele, acaba enaltecendo o cara. Porque admitir, contrariar o Bolsonaro na fala e dizer que no Brasil ainda tem pobres, é admitir que o governo Lula e Dilma e Temer foi um lixo, um M do tamanho do mundo. Né? É admitir que não servem para fazer absolutamente nada, para nunca mais sentar em nenhuma cadeira. Ó, Curitiba e São Paulo, 2 cidades que estão correndo um risco perigosíssimo. Curitiba, Gleisi Hoffmann. São Paulo, Fernando Haddad. E aí, paulistanos, querem Fernando Haddad mais uma vez na cadeirinha de prefeito de vocês? Pessoal de Curitiba, querem Gleisi Hoffmann na cadeirinha da prefeitura de vocês? Então pensem bem antes de votarem. Porque é isso aqui, ó, se o chefe fala isso, imagina os funcionários. Se eles têm prazer em falar mal do Brasil, agora já pensou, a sua cidade, meu Deus do céu, fala sério, gente. Como é que se governa um país falando mal dele? Me diz. Aí depois reclamam porque o presidente Bolsonaro quer se aliar aos Estados Unidos. Vê se o Donald Trump fala mal do Brasil, do país dele. Vai lá ver se ele fala mal. Pelo contrário, o Donald Trump pega os Estados Unidos, coloca... enfeita ele para... Não, porque aqui é os Estados Unidos. Tá certo ele, tá errado não, meu amigo. Ele tem que valorizar o povo americano, porque ele é presidente do povo americano. Agora, os petistas eram eram governantes do povo brasileiro, o que faziam? Pisavam em cima e ainda usavam eles para manchar, usava a gente para manchar a imagem do Brasil. Pergunto para você, aí depois, aí vem Gleisi Hoffmann dizendo, porque a imagem do Brasil está manchada por causa do presidente Bolsonaro. Que imagem, cara pálida? Não sobrou espaço para manchar mais, porque vocês mancharam tudo o que tinham, até a própria mancha vocês mancharam. Agora, o que nós estamos vendo é um Brasil chamando a economia de volta. São países querendo fazer negócio novamente com o Brasil. Aí, se isso é manchar a imagem do Brasil, eu não sei mais o que é, então. Um Brasil transparente. Porque se para eles uma imagem limpa é mostrar que o Brasil está quebrado, então eu acho que para eles o Brasil limpo deve ser uma imagem podre. Talvez por isso que eles não estão gostando. Parece que eles são... Sabe, lembra o Maurício de Souza, o Cascão? Eles são mais ou menos que nem o Cascão. Se sentem bem na sujeira. Mas quando vem uma gotinha d'água, ó,
vazam, correm, pegam um beco, tomam um rumo, picam a mula. Mas tá aí, gente, Canal Brasil Notícias. Bolsonaro mais uma vez provando que os... Provando não, né? Fazendo os próprios petistas dizerem com a própria boca que o governo deles são uma porcaria. É uma porcaria. Foi uma porcaria. E a mesma mídia, né, que divulgou o fim da pobreza no Brasil é a mesma que questiona que não tem pobres no Brasil. Que não dá pra entender, né? Meio confuso isso daí. Mas tá aí, Canal Brasil Notícias trazendo informação até você.